Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Uma grande alegria, mais uma vez, podermos, ainda que de forma remota, online, estarmos cultuando ao nosso Deus. Que Deus receba o nosso culto, a nossa adoração a Ele, que iniciamos nesse momento o culto solene ao nosso Deus. A palavra de Deus, Coríntios 13 diz: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. O tema do culto desta noite é Deus, a nossa fonte de fé, esperança e amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E é com base nesse tema, falando de amor, de esperança, de fé, e disso que Deus prova para conosco, é que nós vamos iniciar o culto solene ao Senhor nesta noite. Então eu convido para esse momento de adoração os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Faremos a leitura dos versos de 1 a 13, que finaliza com este verso que acabamos de falar. Diz assim a palavra do Senhor. Eu convido então a Letícia e a Gabriela para estarem fazendo essa leitura alternada juntamente comigo, representando a igreja. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Vamos ter uma palavra de adoração ao Senhor. Peço a Letícia que nos conduza nesta oração de adoração. Senhor Deus, nosso eterno Pai, te damos graças, Senhor, te louvamos e te agradecemos, te bendizemos, ó Pai, porque Tu és digno, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, pelo Teu grande amor, ó Pai, porque estamos mais uma vez reunidos diante de Ti, Senhor, por causa de Ti mesmo, ó Pai. O Senhor tem colocado em nosso coração o desejo de estar contigo, de Te buscar, ó Pai. Nós temos só que Te agradecer, Te engrandecer por tudo, Senhor, que o Senhor significa em nossa vida, por tudo que o Senhor é. Muito obrigada, Senhor, porque apesar de todas as dificuldades que se encontram no mundo atualmente, a nossa igreja ainda pode se reunir, mesmo que assim, dessa maneira, um pouco mais distante, mas estamos todos, Senhor, diante da Tua palavra mais uma vez, Amém. No mesmo horário, Senhor, para Te glorificar, Senhor, Te engrandecer, porque Tu és maravilhoso, ó Pai, porque mesmo no meio da calamidade, o Senhor está conosco e nós podemos confiar nisso, ó Pai. Amém. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença conosco. Recebe o nosso louvor, Senhor, que é de lábios imperfeitos, mas que o Senhor não olhe para nossas imperfeições, que o Senhor
olhe para nós com o teu olhar de misericórdia, por meio de Jesus Cristo, que o Senhor enviou para nos salvar, Pai. Amém. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou. Muito obrigada por esse momento de culto. Receba, Senhor, o nosso louvor, que é somente para te glorificar. É para isso que estamos aqui e é isso que eu coloco diante de ti, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar então, ainda em adoração, ao nosso Deus, com o hino de número 88, Amor Perene. Alabas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol rompendo no levante trouxera a terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que eterno amor! Alabas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz, o meio Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito trouxe a minha alma fé, em que hoje me deito. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! E sempre me amarás, porque jamais no inferno o mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor supremo. Meu Deus, que amor! É sempre todo amor. Amém. Meus irmãos, agora no momento de contrição, convido a igreja a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Faremos a leitura dos versos de 1 a 21. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 21. Farei esta leitura e peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias reverentemente. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus,
porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Esta palavra, quero destacar o verso 19 a 20 e 21. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Nós estamos diante da luz, e quando nós chegamos diante da luz, que é Jesus, que é Deus, nós entendemos a nossa situação. Nós vimos então a nossa situação. O mundo anda em trevas, conforme diz o verso 20, e o julgamento é dado aos homens, porque as suas obras eram más. Nós reconhecemos o nosso pecado, que foi o motivo pelo qual Deus precisou enviar Jesus para morrer por nós. Jesus veio ao mundo porque Deus nos amou. Nos cheguemos então à luz, pelo seu amor para conosco. Vamos curvar nossa cabeça neste momento, fazer uma oração de confissão de pecados, ao mesmo tempo agradecendo a Deus pelo seu perdão em Cristo, mas reconhecendo que o motivo que fez com que ele viesse ao mundo são os nossos pecados, as nossas transgressões. Pecado, aqui traduzido como trevas, não pratica a verdade. Oremos ao Senhor então, uma oração de confissão. Quero pedir a Gabriela que nos conduza nesta oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, viemos a Ti, Senhor, primeiramente para Te agradecer, Pai, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós, pelo perdão de pecados que o Senhor nos concedeu na cruz, Pai. Muito obrigada, Pai, pela Sua bondade conosco, porque nós sabemos que hoje nós somos livres apenas por esse sacrifício, Pai. Muito obrigada porque nós temos acesso direto a Ti por causa dele, Pai.
sem levar em consideração os nossos próprios pecados, porque somos lavados por Ti. Então, Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, desde antes, Senhor, da cruz e depois da cruz, que nós somos levados a Ti diretamente, Pai. Muito obrigada por isso, Pai, porque nós somos muito pecadores, Pai, e nós queremos colocar aqui nas Tuas mãos agora, Pai, os nossos pecados, para que o Senhor perdoe eles, lave eles, Pai, porque nós sabemos que nós não somos perfeitos como Ti, Pai, e só o Senhor pode nos livrar dos nossos pecados, Pai. Nós temos errado tantas vezes, Senhor, temos pensado, falado, agido de tantas formas incoerentes com o que a Sua palavra diz, Pai, e por isso nós Te pedimos perdão, Pai, porque nós não sabemos o que estamos fazendo, Pai. Sim. Nos perdoa, Pai, nos livra desse mal, desse peso do pecado, Pai, para que nós não tenhamos com o que ser julgados, Pai, no último dia, Senhor. Que Senhor Deus, possa ver apenas a Ti, Senhor Jesus, na nossa frente, Pai, como o nosso remidor, Pai, dos nossos pecados. Amém. Em nome de Jesus, que eu Te faço essa oração, Senhor, pedindo pelo nosso perdão dos pecados. Amém. Amém. Ainda em confissão, louvemos ao Senhor com o hino de número 260, Amor que Vence. Louvemos então ao Senhor. Salvador por Ti, teu grande amor senti. Passando então ao momento de consagração, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Faremos a leitura dos versos de 1 a 11. Romanos, capítulo 5, de 1 a 11.
também faremos essa leitura de forma alternada. Letícia e a Gabriela representarão a igreja. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Quero destacar o verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso o tema do nosso culto é este. Deus é a nossa fonte de fé e esperança e amor, porque Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvemos ao Senhor, momento de consagração, de louvor, de engrandecimento a esse Deus pelo que Ele fez por nós, enviando Jesus para morrer por nós. Também momento de consagração, de dízimos, de ofertas, como temos feito todo domingo, pedindo aos irmãos que, impossibilitados de fazerem aqui no templo, no gasofilácio, o façam entregando a tesouraria da nossa igreja para possamos cumprir os nossos compromissos. Que Deus, então, receba o nosso louvor neste momento. Louvemos ao Senhor com 2 cânticos de louvor e exaltação ao Senhor. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e o poder do sangue
Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Quantos livres estão aqui nessa manhã? Você pode dar um grito de alegria pela sua liberdade. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Declare. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Ele é. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno és, maravilhosa graça, maravilhosa graça. Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Somente as nossas vozes, maravilhosa graça. Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou e a dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Os livres cantam em louvor. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para
nas lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, O teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Salvar. Ele vem, Ele vem oh para Senhor. te salvar. Contemplar ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Meus amados irmãos, agora nós vamos passar um momento de edificação, um momento de ouvir a pregação, a exposição da palavra do Senhor. E hoje, de forma muito especial, nós vamos ouvir a palavra transmitida pelo presbítero Eliezer, filho do reverendo da nossa igreja, o reverendo Valdemar, nosso pastor auxiliar. Ele foi convidado pelo reverendo Valdemar, por mim também, para trazer a palavra, para expor a palavra de Deus à igreja, e nós ouviremos a mensagem do Senhor por meio do seu servo. Eliezer, presbítero e membro da Igreja Presbiteriana em Vila Maria. Ouçamos então atentamente a palavra do Senhor e que Deus fale aos nossos corações nessa noite. Queridos, quero cumprimentar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria ocupar esse espaço virtual e ter a oportunidade de levar até vocês e também àqueles que nos assistem um pouquinho sobre aquilo que Deus tem me ensinado através da sua palavra. Quero agradecer muito a Deus por essa oportunidade, por esse momento e também de forma muito especial ao reverendo Ivan e ao reverendo Valdemar pelo convite que fizeram, e é de verdade uma alegria poder compartilhar com os queridos amigos, irmãos, um pouquinho do muito que Deus tem falado ao meu coração através da meditação da sua palavra, e de forma muito especial na carta de Paulo aos Colossenses, que é uma carta que eu tenho estudado nesse último semestre lá na faculdade, né? Eu faço faculdade de teologia na Universidade Mackenzie, estou no último semestre, e essa tem sido uma carta que a gente tem estudado, tem se aprofundado, tem buscado conhecer melhor, e eu vou com muita alegria ter a oportunidade de dividir com os irmãos um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Vou pedir a cada um de vocês que abram as suas Bíblias no capítulo de número 1 da carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 8. Mas antes de fazermos essa leitura, vamos orar, buscar a presença de Deus, pedindo a Ele orientação, discernimento, entendimento daquilo que Ele quer falar aos nossos corações nessa oportunidade. Feche seus olhos, nós vamos orar nesse instante. Muito obrigado, Pai. Nós queremos primeiramente te agradecer pela maravilhosa obra que o Senhor tem feito em nossas vidas, dia após dia, ó Pai. Somos gratos, ó Deus, porque reconhecemos que não fazemos nada, ó Deus, para merecê-lo, ó Pai. Mas o Senhor, ó Deus, em sua maravilhosa graça, em teu infinito amor, ó Deus, tem zelado, ó Pai, pelas nossas vidas e cuidado, ó Deus, de cada um de nós. Primeiro, nos dando a salvação em Cristo Jesus. E depois, ó Pai, nos preservando, ó Deus, ainda que em tempos de muita dificuldade, as nossas vidas, a nossa saúde,
cuidando, ó Deus, das nossas famílias e das nossas casas, ó Pai. Somos gratos a Ti, ó Deus, e nesse momento que voltamos, ó Pai, os nossos olhos para a Tua palavra, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, seja a palavra, que seja Tu, ó Deus, a palavra, e que seja a Tua palavra a falar, a ensinar e a instruir os nossos corações nessa oportunidade. Nós desde já agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém. Queridos, vamos fazer essa leitura então? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, do verso 1 até o verso de número 8. Eu vou fazer essa leitura, eu peço que você, aí onde você estiver, acompanhe atentamente aquilo que diz a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Queridos, esta é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja, na igreja de Colossos, na cidade de Colossos, e uma igreja que foi destacada pelo relatório de um amigo muito próximo de Paulo, já que não foi Paulo que fundou essa igreja ali naquela cidade. Mas Paulo recebeu notícias desse irmão, que é citado aqui no texto, Epáfras, que realizou ali os primeiros trabalhos naquela cidade e que então passou o relatório ao apóstolo Paulo. Paulo não conhecia aqueles irmãos, mas ele, através desse relatório, descobriu que aqueles irmãos estavam passando por um momento de dificuldade. E essa é uma dificuldade histórica muito conhecida dos estudiosos, nomeada como a heresia de Colossos. Era um momento de crise teológica. E esse momento de crise teológica resultou, então, esse escrito que nós temos em nossas mãos, que é a carta de Paulo aos Colossenses, onde Paulo, no decorrer da carta, vai combater essa heresia, vai instruir os nossos irmãos a como proceder diante desse momento de dificuldade. De maneira muito especial, nesse primeiro capítulo da carta, Paulo faz uma saudação aos irmãos. E ele então coloca ali 3 credenciais muito importantes. Primeira credencial, a do próprio apóstolo. Segunda credencial, de como proceder uma verdadeira igreja. E a terceira credencial, a credencial do Evangelho. Nós vamos analisar essas 3 credenciais que são apresentadas no decorrer do texto. E no final, nós vamos aplicar às nossas vidas, que também vivemos em um momento de crise, de dificuldade, as credenciais da verdadeira igreja. Afinal de contas, essas credenciais devem acompanhar a igreja, seja no momento de dificuldade, de crise, como essa que vivemos, ou no momento de crise que a igreja também vivia quando Paulo escreveu, ou em momentos de alegria, em momentos de bem-aventurança. Em todos esses momentos, essas credenciais devem acompanhar a verdadeira igreja. Mas antes de nós analisarmos essas credenciais, aliás, analisarmos a credencial da igreja, nós vamos começar analisando a credencial que o apóstolo Paulo apresenta, que é a credencial dele mesmo. Afinal de contas,
esses irmãos não conheciam o apóstolo Paulo, ou pelo menos não tiveram com ele ali na cidade. Lembrando que essa igreja não foi plantada por Paulo, mas foi fruto do seu ministério de maneira secundária. Então Paulo se apresenta, está ali no primeiro versículo, você pode acompanhar comigo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. E essa é a credencial do apóstolo. Ele não foi nomeado por homens, ele não foi designado por um conselho, ele não foi enviado por um presbitério ou pelo sínodo. É claro que nós reconhecemos também nesses concílios a autoridade de Deus. Deus colocou homens ali e colocou sobre a responsabilidade deles outros homens. E por isso que nossos ministros são ordenados pelo presbitério, são enviados ao seminário pelo presbitério, mas Paulo aqui, principalmente para confrontar aqueles que estavam dando os falsos ensinamentos na cidade, ele coloca a sua credencial. Ou seja, eu sou apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. Foi Deus que me separou, foi Deus que me preparou, Deus que me enviou para esse ministério. Então Paulo confronta os seus adversários, os falsos mestres, aqueles que estavam ensinando as heresias na cidade, com a sua autoridade divina. Ou seja, Deus que enviou. E fica, obviamente, uma pergunta no ar. E vocês? Foram enviados por quem? Qual é a credencial de vocês? Paulo joga esse questionamento também para aqueles adversários. Então, os irmãos, ao lerem essa carta, eles já se deparam exatamente com essa autoridade que Paulo recebeu pela vontade de Deus. A segunda credencial, então, que o texto nos demonstra é a credencial da verdadeira igreja. São as credenciais da igreja, aquilo que toda igreja verdadeira, fundamentada em Cristo Jesus, a nossa pedra angular, deve demonstrar. E essa característica começa ali no versículo 4. A leitura é muito clara e você pode fazê-la junto comigo. Diz assim o texto: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Então a primeira credencial da igreja é a fé em Cristo Jesus. A igreja precisa, assim como o relato é feito dos nossos irmãos colossenses, nós precisamos demonstrar fé em Cristo Jesus. E a fé é aquela certeza das coisas que nós não vemos. Hoje nós não conseguimos ver, nós não tivemos contato com Jesus. Paulo teve aquele contato que é relatado ali em Atos, aquela visão que ele teve de Jesus. E quando ele fala e quando ele prega, ele inclusive na carta aos Gálatas, ele fala, eu preguei e quando eu falei, foi como se vocês estivessem vendo Cristo crucificado diante de vocês. Mas aqueles irmãos, de verdade, eles não viram, mas eles precisavam exercer a fé. E é exatamente isso que Paulo fala, relatando desses nossos irmãos colossenses, que eles tinham fé em Cristo Jesus. Ele fala, desde que ouvimos sobre a vossa fé. Ou seja, eles demonstravam fé em Cristo Jesus. E é isso que a igreja hoje deve demonstrar também. Principalmente nesse âmbito espiritual, é um aspecto de uma relação mais espiritual. Ou seja, Paulo fala que uma igreja verdadeira, ela deve ter fé em Cristo Jesus. Mas não é só isso. O versículo continua e o apóstolo diz, e do amor que tendes para com todos os santos. Uma outra credencial da igreja é o amor. A igreja não pode simplesmente ter fé. A igreja não pode simplesmente ter esse lado espiritual. Ela precisa, obviamente, ter esse lado prático de amor para com todos os santos. E perceba bem que o amor que Paulo está relatando aqui não é quando você fala, eu amo Jesus, eu amo a Deus. Não é isso. É o amor para com o seu próximo. É o amor para aquele irmão que congrega na igreja junto com você, para aquele vizinho, para aquele seu familiar, para aquele seu colega de trabalho, para que eles também possam experimentar desse amor, dessa sua atitude de amor. E é exatamente isso que Paulo está falando. A verdadeira igreja, ela tem fé, mas ela também age. Ela fala, ela professa uma fé, mas as atitudes dela são coerentes com essa fé que é professada. Ou seja, nós precisamos demonstrar amor. Mesmo em épocas de dificuldade, que era aquilo que a igreja estava vivenciando naquele momento, a igreja precisava ter essa marca e era uma marca distintiva
daqueles irmãos ali da cidade de Colossos. Porque Paulo fala, desde que ouvimos da sua fé e também do seu amor. Mas ele então apresenta uma terceira característica que é muito importante e que é uma credencial da verdadeira igreja. E aí está lá no versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Paulo aqui, de maneira muito pontual, ele faz uma observação diretamente para aqueles que estavam inserindo falsos estudos no seio da igreja. Porque o que Paulo fala aqui, que tudo isso que vocês fazem, ou seja, a fé em Cristo Jesus, o amor que vocês demonstram para com o próximo, tudo isso está baseado na esperança que vos está preservada nos céus. Ou seja, a heresia que era ensinada ali na cidade, ela falava que para alcançar a salvação era necessário um conhecimento especial, algo místico, que nem todas as pessoas conseguiriam isso. O nome dessa filosofia é gnosticismo. Com certeza você já ouviu falar sobre isso, ou em algum momento essa palavra já apareceu, seja num sermão ou em algum estudo da escola bíblica dominical. Mas esse gnosticismo, trocando em umas palavras mais simples, significa um conhecimento especial. Ou seja, esses líderes, eles se diziam aptos a ter esse conhecimento, e para que a pessoa pudesse então ser salva, ela necessitava desse conhecimento também. E de maneira muito específica, eles tinham uma dificuldade muito grande com relação ao corpo, à matéria, que eles diziam que era má e por consequência todo o corpo era mau, que não tinha salvação, não tinha esperança, ao contrário daqueles irmãos que já tinham professado a fé em Cristo Jesus. Assim como eu, assim como você. Afinal de contas, a nossa esperança está alicerçada na promessa que Cristo fez. Eu vou, mas eu vou preparar lugar. E quando tudo estiver pronto, eu retornarei para buscá-los. Essa é a nossa esperança, em cima de uma palavra que é fiel, que não mente, em cima da palavra e da autoridade de Cristo. E é por isso que para nós, seja um momento de felicidade ou de dificuldade, a nossa esperança não muda, porque a palavra de Cristo não está baseada nas circunstâncias. E era exatamente isso que Paulo queria ensinar aos irmãos colossenses. A esperança de vocês está preservada nos céus, está garantida, está ali alicerçada. E a terceira característica, a terceira credencial que o apóstolo então descreve nesse trecho que a gente escolheu aqui para a nossa meditação, está ali no versículo 6, que é a credencial do evangelho. E o texto diz o seguinte: que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então, quando o evangelho chegou naquela cidade, assim como o evangelho fazia em outras cidades do mundo daquela época, ele produzia fruto, ele crescia a partir do momento que as pessoas entendiam a graça de Deus na verdade do evangelho. E é exatamente isso que a gente vê hoje em dia. O evangelho produzindo frutos, crescendo, ainda que em dificuldades. Atualmente, por conta dessa limitação, das reuniões presenciais, com as igrejas não fechadas, mas temporariamente impossibilitadas de reunirem-se, tem circulado uma charge na internet onde o diabo conversa com Deus e o diabo então canta vitória, dizendo, eu consegui fechar a igreja. E Deus então responde, não, você não fechou, eu que abri uma igreja em cada casa. Essa é a força do evangelho, ainda que em tempos de dificuldade parece que não está indo bem, mas sim, está indo muito bem, está avançando, está crescendo, produzindo fruto. E é exatamente isso que Paulo fala para esses irmãos. A partir do momento que vocês entenderam sobre a graça de Deus, que é falada na verdade do evangelho, isso produz fruto, isso cresce, isso muda o entendimento de vocês. E é exatamente isso que o evangelho tem que produzir na nossa vida e na vida daqueles que ele vai alcançar também. Na certeza de que, independente da circunstância, essa promessa ela vai se cumprir na vida de quem ouvir
aceitar e entender, como Paulo está falando, a graça de Deus através da verdade do Evangelho. Feita essa apresentação do texto, eu queria que você prestasse muita atenção agora, porque eu gostaria de aplicar aquilo que Paulo ensinou aos Colossenses, mas para a nossa vida hoje, para o nosso momento atual. O que a gente pode aprender daquilo que Paulo ensinou nesse momento de crise, de dificuldade extrema que nós vivemos? Afinal de contas, nós passamos por um momento delicado na questão da saúde, onde a cada dia que passa aumentam não simplesmente os números envolvidos com essa pandemia do novo coronavírus, mas aumentam principalmente, esse é um detalhe muito importante, o nome. Afinal de contas, não são simplesmente 200, 300, 500 mortes, mas é ali a morte do João, a morte da Maria, do Pedro, do José, da Marta, Ruth. São pessoas que vão morrendo, são famílias que são atingidas, às vezes bairros, cidades que sofrem. Às vezes a frieza dos números acabam endurecendo o nosso coração, né? Afinal de contas, pode ser que 200 pessoas que morrem não seja muito. Tantas outras situações matam tanto também, não só no Brasil, mas no mundo. Mas quando esse número começa a virar nome, a situação é diferente. E além dessa questão da saúde, que é gravíssima, provavelmente não só o Brasil, mas o mundo vai passar por uma séria recessão econômica também. Em alguns lares, essa dificuldade já está sendo sentida. Em outros, ela vai aparecer depois. Talvez alguns não percebam, mas lá na frente vão sofrer por isso também. Então, é um momento de crise extrema. E para isso, o ensino de Paulo aos nossos irmãos colossenses é muito importante para a nossa vida também. Afinal de contas, as marcas da igreja verdadeira devem estar mais do que nunca presentes nesse momento. Primeiro, para aliviar o nosso coração, a nossa ansiedade, a nossa angústia. Afinal de contas, meu querido irmão, não queira parecer um super-homem ou um super espiritual. A gente sofre também. E é normal que a gente sofra, que a gente tenha angústias, que crises de ansiedade tomem conta muitas vezes do nosso dia. Afinal de contas, são momentos de incertezas, momentos que a gente não sabe o que estão nos esperando, não só no dia de amanhã, mas na semana que vem, no mês que vem, como tudo isso vai acontecer. E é por isso que é importante que nesses momentos a gente volte os nossos olhos para a palavra de Deus e aprenda com aquilo que Deus quer nos ensinar através das suas sagradas escrituras. Quando Paulo fala que a igreja deve ter fé, amor e esperança, são essas marcas que nós devemos trazer para a nossa vida também, para que a nossa vida seja um bálsamo para a vida também daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão em dificuldade, para que a igreja de Cristo, não simplesmente a igreja física, não simplesmente a igreja Esmirna, instalada aí em Guarulhos, seja uma bênção, mas para que você, na sua casa, na sua família, seja uma bênção, no seu trabalho, você seja uma bênção, e que você demonstre essas características de fé em Cristo Jesus. E a nossa fé, ela não é determinada pela situação. A nossa fé, ela não pode ser determinada pelo momento que vivemos. Se você prestar atenção na caminhada de Cristo aqui na terra, junto com os seus discípulos, em muitos momentos, mesmo estando ao lado do Mestre, os discípulos fraquejaram. Eles duvidaram. Eles tinham dúvidas, angústias. Eles queriam saber o que será de nós, o que vai acontecer. Olha, mestre, está acontecendo isso. Mestre, a tempestade, a chuva, muitas pessoas para alimentar, o que vamos fazer? Eles tinham dúvidas, eles tinham angústia. Mas a fé deles estava alicerçada em Cristo. Quem dizem que sois? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista. E vocês, o que dizem? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E é interessante que Jesus fala para Pedro, você só disse isso não pelo seu conhecimento, mas porque Deus te revelou. Deus tem nos revelado, através das suas sagradas escrituras, quem é o Cristo.
o que ele veio fazer, qual o objetivo dele aqui nessa terra, para onde ele foi, o que ele vai fazer lá e qual que é o próximo passo. A nossa fé tem que estar alicerçada em Cristo Jesus, para que com a nossa fé em Cristo Jesus, nós possamos então demonstrar amor para com aqueles que estão ao nosso lado, para os santos, para os pecadores, para os que estão padecendo nesse momento de crise de saúde, ou aqueles que ainda têm a saúde boa, mas estão padecendo economicamente, com dificuldade de alimentação dentro de casa. São tantas as situações que estão assolando o nosso mundo nesse momento, onde a igreja precisa ter essa credencial de demonstrar amor. Não é hora de discurso moralista, não é hora de você impor dificuldades, não é hora de você apontar o dedo, não é hora de você falar, não é hora de você criticar porque fulano é de tal lado político, ou porque fulano defende tal bandeira, ou porque... Não! Nesse momento de crise, é hora da gente amar. É hora da gente demonstrar esse amor. Esse amor que vem da fé em Cristo Jesus, porque foi isso que ele fez, foi isso que ele demonstrou aqui, amor. E é isso que os seus discípulos, é isso que os seus seguidores precisam fazer, demonstrar amor. Em época de crise, a igreja tem uma oportunidade muito grande de ganhar e de mostrar, principalmente aos incrédulos, pelo amor, a diferença que o Evangelho faz nesse mundo. A transformação do Evangelho através do amor, principalmente em épocas de crise. Muito se fala na economia que os grandes negócios são feitos em momentos de crise. Talvez o grande negócio da nossa vida, nessa oportunidade, nesse momento de crise, seja demonstrar amor para aqueles que estão tão carentes, não simplesmente de necessidades de saúde, ou seja, elas econômicas, físicas, materiais, sei lá, mas tão carentes de amor. Num mundo carente de amor, a igreja tem essa lacuna para preencher, transbordando do amor que recebeu de Jesus para com o próximo. E outra credencial importantíssima da igreja nesse momento de crise que nós devemos demonstrar é a esperança. A nossa esperança, meu querido irmão, não está baseada num plano de governo. A nossa esperança, ela não está baseada num plano econômico, num plano de saúde, ou num plano educacional, ou em metas da OMS, ou em artigos do Ministério da Saúde, das agências sanitárias. Não. A nossa esperança não está baseada nisso. E é por isso que o cristão, ainda que em meio a tanta dificuldade, ele pode ter esperança, porque a nossa esperança está baseada na promessa de Cristo Jesus. Ela está preservada nos céus. E olha, não tem coronavírus, não tem pandemia, não tem dificuldade econômica que veio e virá com toda certeza que vai abalar essa nossa esperança, que está preservada nos céus, garantida por Cristo Jesus. E aquilo que Paulo fala então aos Colossenses é exatamente aquilo que a igreja hoje, a igreja de Esmirna, aqueles irmãos que estão nos escutando, que nós devemos fazer nessa época de crise, de enfrentamento. Nós devemos demonstrar e preservar a nossa fé em Cristo Jesus. Essa certeza inabalável que deve estar e criar raiz no nosso coração, para que nós possamos então demonstrar amor para com o nosso próximo. Na certeza, com a esperança, que aqui tem uma denotação, uma conotação de certeza, de que ela está preservada nos céus, a promessa que Cristo fez, ela está garantida nos céus, porque foi Ele mesmo que fez essa promessa. Então, nesses momentos de dificuldade, meu irmão, traga essas palavras ao seu coração, medite nessas palavras, para que você possa realmente enfrentar esses momentos de dificuldade, não simplesmente com ousadia, né, mas com certeza, com convicção,
com a sua fé, com o seu amor e com a sua esperança. Que essas marcas, que essas credenciais da igreja possam estar dia após dia na nossa vida. Que de maneira individual nós possamos demonstrar isso com todas as pessoas que passarem pelo nosso caminho. E que como igreja também, como corpo de Cristo, juntos, unidos, nós possamos também demonstrar essas credenciais para que todo mundo veja, para que o nosso bairro veja, conheça, saiba, apoie, reconheça ali, naquele local, realmente um bálsamo para que em momentos de dificuldade eles possam encontrar cura. Que a Igreja de Cristo, espalhada pelo mundo, nesse mundo em crise, possa realmente ter essas credenciais e oferecer a todos aqueles que estão padecendo essa resposta, que é a resposta do Evangelho, que é o Evangelho que dá frutos, que cresce a partir do momento que a gente entende da graça de Deus, que é explanada, pregada através da verdade do Evangelho. Que essa palavra possa realmente confortar os nossos corações, fortalecer as nossas mãos e que seja realmente ânimo para o enfrentamento desse momento de crise e de muita dificuldade. Que o Espírito Santo possa no seu coração e também no meu coração aprofundar essas simples palavras que foram ditas, mas que a ação do Espírito Santo seja profunda, que você possa realmente aproveitar desse texto, lê-lo, relê-lo, ler toda essa carta, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração e para que você possa ser realmente essa força, essa credencial da igreja, onde você estiver, através da ação do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Eu quero encerrar esse momento com mais uma oração e de novo agradecendo com muita alegria ao reverendo Ivan, ao reverendo Valdemar e agradecendo principalmente aos irmãos que estão assistindo. Que Deus abençoe a vida de vocês. É realmente uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus com cada um de vocês. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que foi lida, que foi estudada, e que agora, Deus, através da ação do teu Espírito Santo, ela possa realmente mudar os nossos corações e mente. Que nós possamos realmente ter e demonstrar e viver essas credenciais da verdadeira igreja, assim como a tua palavra nos ensina, ó Deus. Que nós possamos ter fé, amor e esperança. Que nós possamos demonstrar isso para cada um que passar, ó Deus, pela nossa vida. Que nós possamos realmente oferecer, ó Deus, para esse mundo em crise, uma resposta. E uma resposta que está na graça de Deus, a partir do entendimento do seu Evangelho. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Que teu Espírito Santo complete em cada coração a sua mensagem. É isso que eu te peço e desde já agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você, a sua família, a sua casa. Que a graça de Deus transborde, inunde o seu coração. Muito obrigado. Deus abençoe. Queridos, passando então agora ao encerramento do culto, momento de glorificação, convido os irmãos a, pensando na mensagem que ouvimos, a louvarmos ao Senhor com o hino de número 221, um vaso de bênção. Louvemos ao Senhor, pensando na letra deste hino. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido.
de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é-me ser uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Curva sua cabeça, vamos orar então agora a Deus, finalizando então este culto com essa oração final. Depois da oração, receber a bênção do Senhor e logo após o amém tríplice. Oremos ao Senhor. Pai Santo, nós adoramos a Ti, nós glorificamos o Teu nome, te agradecemos pela Tua palavra que ouvimos, por todos os textos que foram lidos, por cada letra, Pai, que foi aqui cantada em louvor e adoração ao Teu nome. Nós bendizemos ao Senhor por todos os atos deste culto. Ó Deus, pedimos que o Senhor tenha recebido no Teu trono de graça, ó Deus, cada ato, cada oração, cada palavra que foi falada, foi pronunciada nesta noite. Ó Deus, se servido em receber o nosso culto, Deus. Fazemos porque sabemos que só o Senhor é digno de receber todo louvor, toda honra, toda adoração. E só a Ti, ó Pai, só em Ti nós encontramos refúgio, conforto, perdão de pecados. Por isso nós cultuamos ao Senhor, ó Pai, confiantes na Tua palavra, daquilo que o Senhor promete, que o Senhor revelou a nós por meio dela. Receba o nosso louvor e a nossa oração, a nossa adoração, e agora despeça-nos com a Tua bênção, com a Tua paz, Deus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, amados irmãos, sobre todo o povo de Deus, em toda a terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém.
meus irmãos, então assim está encerrado o nosso culto nesta noite e agradeço a todos os irmãos aí por estarem acompanhando em seus lares. Na verdade, o culto é feito individualmente, o culto é feito em família, culto doméstico. Este mecanismo é apenas uma forma de transmissão para que os irmãos possam estarem num único pensamento, num único propósito, ouvindo a palavra de Deus como se estivéssemos juntos, reunidos. O culto é em cada casa, em cada lar, cada irmão cultuando ao Senhor. Nós esperamos que os irmãos estejam fazendo seus cultos domésticos também, pelo programa que nós temos passado para os irmãos, para cada família, reunirem-se e fazerem seus cultos domésticos diários. E convidamos aqueles que ainda não estão acessando aí os nossos estudos bíblicos, que o façam, acompanhem esses estudos, têm sido edificantes para a igreja. Chamem outras pessoas, convidem outras pessoas para assistirem, né, o estudo bíblico aí, que realmente tem sido bênção para todos nós. Deus abençoe a todos, continuemos em oração pelo nosso país, pelas nações, para que o mais breve possível possamos estar todos juntos novamente. Uma boa semana a todos, que Deus abençoe na paz do Senhor. Amém.